Oi, tudo bem? Eu sou a Amanda. Eu trabalho com um grupo de pesquisas e a gente estuda sobre o futuro do trabalho. Bom, um assunto que tem surgido muito, que vocês já devem até estar cansados de ouvir falar sobre, é o tal do trabalho remoto, teletrabalho ou home office, que é como a gente chama aqui no Brasil. Bom, esse assunto antes não era muito comum nas empresas, né? Algumas poucas empresas já tinham o hábito de trabalhar dessa forma, com algumas pessoas que algumas vezes a semana trabalhavam não dentro do escritório, né? Trabalhavam de suas casas ou de algum café, de algum escritório compartilhado. E agora esse assunto se tornou muito comum. Então, eu estou falando com vocês, que provavelmente você está aí na sua casa, e eu estou aqui na minha. Ó. Então, eu preparei esse fundo para poder me comunicar melhor, eu organizei o meu escritório de um jeito que eu consigo ficar bem iluminada aqui para poder conversar com vocês. Enquanto eu falo com vocês, alguns momentos eu olho para baixo para olhar o conteúdo que eu estou tratando. E quando eu olho direto para a câmera, eu consigo me relacionar de uma forma ainda muito mais próxima com vocês. Por que eu tô falando disso? Porque quando a gente fala de trabalhar de casa, muita coisa muda. E vocês já pararam para pensar que talvez a próxima entrevista de estágio que vocês forem fazer, as próximas entrevistas vão ser também online? Então, para isso é muito importante ficar preparado, preparar o ambiente, preparar suas ferramentas, o seu computador, o seu celular, para que essas ferramentas consigam te auxiliar na hora que você for explicar quem você é para o recrutador. Eu também já pedi estágio pelo CIE quando eu comecei a minha carreira. E eu me lembro que a gente ia até a empresa do CIE, fazia o cadastro. A gente não conseguia fazer isso online na minha época. Depois a gente ia até a empresa presencialmente para fazer a entrevista. E é muito diferente quando a gente tem que contar para um recrutador quem a gente é pessoalmente e quando a gente precisa contar quem a gente é e a nossa experiência, o que a gente quer aprender de uma tela. Então, com essas mudanças todas, é muito importante que você tenha certeza do que você quer com essa vaga para conseguir transparecer ao máximo com transparência aquilo que você é. Bom, falando um pouquinho sobre esse novo momento, esse trabalho remoto, teletrabalho, trabalho de casa, é muito importante que a gente fale sobre algumas características que a gente precisa dominar, né? Alguns aspectos que a gente precisa desenvolver para poder conversar melhor com essas empresas e também realizar as nossas atividades da nossa casa. Até porque nem todas as empresas estavam tão preparadas assim antes da pandemia, né? Muitas dessas empresas que vão te entrevistar, provavelmente de uma forma remota, começaram a aprender a fazer isso faz bem pouco tempo. Então, assim, tá todo mundo aprendendo. O primeiro ponto que a gente comenta aqui é essencial para trabalhar remotamente, para trabalhar nesse formato, é dominar a tecnologia. Então não tem jeito, mesmo que tenha alguma coisa que a gente não saiba usar, a gente já sabe como procurar aquilo que a gente precisa. Então já tem vídeo no YouTube para explicar muita coisa, né? Aproveita as ferramentas que você tem, as redes sociais, aproveita o Google, o YouTube, para buscar a melhor maneira de usar o teu computador, a tua tela, qual o melhor enquadramento, né? Como usar essas ferramentas todas para poder se comunicar com o teu recrutador ou depois com o teu empregador, o teu líder que vai conversar contigo no dia a dia. Se tem alguma ferramenta que você não domina ou algo que você não tem, é muito legal ter transparência e conversar com as pessoas que vão te liderar e explicar aquilo que você tem e aquilo que você não tem, para que a pessoa já saiba exatamente o que esperar de você, né? Afinal de contas, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo aprendendo junto. Então, uma vez que se domina a tecnologia e você tem consciência de que você tem as ferramentas que precisa, ou se não tem alguma ferramenta que precisa trazer para essa empresa, né, trazer para esse recrutador
os seus desafios e pedir esse auxílio deles, as empresas estão bem mais abertas, né, para entender esse mundo digital e te auxiliar de alguma forma também. Importante a transparência. Bom, depois que você domina essa parte da estrutura tecnológica e das ferramentas, e claro que na verdade a gente vai estar sempre aprendendo, né? Uma vez que a gente aprendeu alguma coisa, a tecnologia ela vai evoluindo e a gente precisa acompanhar esse domínio. O segundo ponto que é essencial é a questão de justamente se colocar como um eterno aprendiz. A gente precisa ficar quase que tranquilo com o fato de que a gente não sabe de tudo. A gente precisa aprender o tempo todo. Uma vez que a gente domina a tecnologia, logo a tecnologia muda e a gente precisa aprender de novo. Isso acontece com os aplicativos, isso acontece com o celular, isso acontece com o computador e isso acontece com as pessoas que a gente precisa se relacionar. Porque elas vão mudando também e a gente precisa reaprender a se relacionar com elas, reaprender a fazer novas tarefas, reaprender a fazer o que a gente fazia antes de um novo jeito. Então, o segundo ponto desse momento de futuro de trabalho, que a gente chama que na verdade já chegou esse futuro aqui no nosso dia a dia, é justamente isso. Reconhecer que somos eternos aprendizes. O terceiro ponto é topar a mudança, né? Então, o profissional que está adequado para esse momento, ele encara a mudança, né? Então, uma vez que às vezes o líder te propõe algo na contratação, talvez ao longo do caminho desse tempo que você vai trabalhar na empresa, seja necessário mudar alguma coisa na tua atividade, mudar no jeito que você faz. Talvez você seja contratado remotamente para trabalhar remotamente, mas talvez nesse meio de caminho seja necessário voltar para a empresa. Então, tudo isso, na verdade, é essa questão da mutação, né? A gente precisa estar preparado para abraçar as mudanças. E é legal, porque na verdade isso nos deixa com a oportunidade de evoluir, né? Tira a gente da zona de conforto, coloca a gente num lugar de muito aprendizado e a gente vai adquirindo muita experiência conforme a gente abraça as mudanças. O quarto ponto são a questão dos formatos, né? Então, uma vez que a gente fala de mudança, é a gente olhar para os formatos que são mais flexíveis, né? Então, de repente, um colega teu que hoje está numa posição, ele começa a assumir outra posição, o teu trabalho também, que poderia ser dentro de um escritório, passa a ser remoto, e de repente os teus horários começam a ficar diferentes. Você pode propor algo para a tua equipe, para o teu líder, de como funciona melhor também. Então, esse momento pede essa flexibilidade de todo mundo. Por isso que a transparência é tão importante. A gente precisa trazer para o outro qual que é o nosso contexto, qual que é o nosso cenário, se a minha internet é boa, se a minha internet está com problema, se o meu computador não está na melhor qualidade para eu poder entregar aquilo que eu me comprometi, se eu preciso de uma ferramenta melhor. Então, a transparência nos ajuda a nos manter em um movimento e também nos ajuda a nos manter flexíveis. O quinto ponto, que é extremamente importante, é a questão do equilíbrio, equilibrar a vida profissional e trabalho. Quando a gente volta para casa, né, agora nesse momento em que a gente está conciliando as atividades domésticas, né, o levantar, o arrumar a cama, o ter que preparar alguma coisa para comer, o ter que lavar a louça com o trabalho, esse momento ele também nos traz a reflexão de como é importante que a gente equilibre o trabalho com a nossa vida pessoal. Então, fiquem mais atentos a como é a rotina de vocês, né? Uma das coisas que se fala muito, é até cansativo de ouvir, mas é extremamente importante, é a questão da rotina, né? Já existem estudos científicos, a própria OMS já trouxe relatórios falando sobre o quanto definir uma rotina dentro de casa, né, equilibrando esses papéis em que em um momento a gente é um filho que precisa arrumar a cama ou precisa lavar a louça, com o momento em que a gente é o profissional que está contribuindo com uma organização, executar esses papéis dentro de uma rotina. Então, ter o mesmo horário para acordar,
buscar dormir sempre no mesmo horário, ter o horário do almoço, ter um horário de uma pausa para relaxar, para fazer um exercício físico, né? Organizar o dia de uma forma equilibrada entre o trabalho e a vida pessoal é extremamente importante até para o nosso cérebro, né? Porque a gente consegue armazenar melhor as informações, a gente consegue coordenar melhor as funções que a gente tem com as pessoas que a gente se relaciona, tanto dentro de casa como no trabalho. E uma vez que a gente tem relações melhores com quem a gente convive e com quem a gente trabalha, tudo fica melhor. É um desafio e, como a gente falou da transparência lá no início, né? Dentro de casa também é importante. Conversa, né, com os irmãos, com o pai, com a mãe, combina com eles, ó, agora, desse horário até né, das 8 ao meio-dia, eu vou estar trabalhando, eu vou estar no meu quarto, eu vou estar no meu cantinho, eu vou estar em algum lugar que você vai escolher, focado no que eu tenho que fazer. Então, combina com todo mundo, ó, nesse horário não me chama, que eu vou estar cumprindo com as minhas atividades profissionais, ou de faculdade, escola, enfim. Então, uma vez que você vai negociando com as pessoas, aos poucos, não sei que não é do dia para noite que a gente consegue tudo, né? Mas negocia um dia, depois negocia outro dia. Lembra eles de quanto é importante também para você exercer esses outros papéis, não só como filho dentro de casa, mas como alguém que está conquistando um futuro. Então, traz eles para isso, do quanto isso é importante para ti. Quando a gente consegue equilibrar isso, parece que tudo vai ficando mais leve também. De novo, não é do dia para noite que a gente consegue negociar com todo mundo, mas aos poucos a gente vai educando até as pessoas mais próximas da gente. O sexto ponto extremamente importante: saber vender o seu trabalho. E você vai precisar fazer muito bem isso nessa questão da contratação virtual, né? Você vai precisar ter muita clareza sobre as suas competências, aquilo que você faz bem, aquilo que você vai precisar desenvolver ao longo do teu trabalho. Então, aproveita essa fase, né, que a gente está no online para exercitar, né? Então, vem para frente da câmera, vai para frente do espelho, exercita aquilo, né? Pergunta por que alguém deveria te contratar, né? Que é aquela clássica pergunta que normalmente um recrutador faz. E responde para ti mesmo assim algo que você acredita. Então, exercita muito isso sobre o quanto o teu papel, o teu trabalho vai contribuir com a organização. E fica tranquilo com isso. Mostra essa confiança toda que você tem. E aquilo que você não tem muita confiança, mostra que você também tem vontade de aprender sobre. E traz isso também para os vídeos, nas entrevistas que você for fazer. E por último, um sétimo ponto essencial: cuide da sua saúde mental. As nossas gerações têm tido muita informação, né? A gente vê nas redes sociais a vida dos outros, acompanha muito a vida dos outros. É tão fácil a gente se comparar. É tão fácil a gente achar que todo mundo tendo sucesso e a gente está ainda ralando muito para conseguir o que a gente quer. E antes da saúde mental, né, a saúde emocional, assim, entender o que a gente sente é uma maneira da gente conseguir traduzir isso nas nossas relações, principalmente com a gente mesmo, né? Então, às vezes a gente sente algo e aí percebe, tô sentindo raiva, ou tô sentindo uma ansiedade, tô sentindo alegria, tô sentindo entusiasmo, tô sentindo medo, né? Então, começa a exercitar isso contigo mesmo no dia a dia, né? Então, talvez uma situação assim, por exemplo, então aqueles minutinhos antes da entrevista, o que você está sentindo? Como é que tá o teu coração? Como é que tá a temperatura do teu corpo? Observe o que está acontecendo dentro de ti, percebe, poxa, eu tô ansiosa antes dessa entrevista, como é que eu vou me preparar para ela? E aí você consegue olhar com mais clareza para como o teu cérebro, né? Como é que mentalmente você reage a isso? O que você escolhe fazer com o que você está sentindo? Você começa a roer unha? Você começa a se preparar, então, melhor para a reunião? Começa a ensaiar mais vezes o teu discurso para poder fazer essa entrevista? Cuida da tua saúde mental. Conversa com as pessoas que você gosta. Faça as atividades esportivas, que seja dentro de casa nesse momento, que é o que a gente está podendo fazer, algum exercício, mas olha para o que te faz bem,
Começa a seguir as pessoas que te acrescentam de verdade algo e elimina aquelas que de alguma forma prejudicam a tua relação contigo mesmo. Então, a saúde mental é extremamente importante para que você consiga realizar um bom trabalho. Quando a gente fala de trabalho remoto, a gente está falando de entregar o nosso melhor. É como se a gente fosse um profissional freelancer, né? Que é esse profissional que não tem carteira assinada, que ele vai trabalhando por projetos. Um freelancer, normalmente ele tem um contrato com uma empresa para prestar algum tipo de serviço com começo, meio e fim. Então, quando ele dá o melhor dele, o freelancer consegue outros projetos. Traz a mesma filosofia, o mesmo estilo para o teu trabalho também. Traz essa cultura de entregar o melhor, né, o máximo que você pode, e sempre ouvindo, claro, né, o que você precisa fazer, pedindo as orientações, tirando as dúvidas que você precisa para poder realizar a tua atividade. O freelancer, ele faz exatamente isso, ele dá o melhor, ele cumpre o combinado e muitas vezes mais que o combinado e sempre respeita a questão do prazo. Esses pontos todos que a gente trouxe aqui hoje, eles foram dados de pesquisas. Nós conversamos com profissionais do Brasil todo no último ano para entender como as pessoas trabalham. E agora, principalmente nesse momento de pandemia, a gente ouviu também os profissionais que estão trabalhando de casa. A gente sabe que trabalhar de casa não é tão fácil. Você vai encontrar alguns desafios. Talvez desde a entrevista que você pode realizar, ou talvez com a atividade que você venha realizar, que também é possível que seja realizada, pelo menos alguma parte dela da sua casa. Alguns pontos que você vai encontrar talvez um pouquinho de dificuldade na comunicação, né? Como a gente comentou ali. Nem toda empresa está tão preparada, estava tão preparada para essa mudança toda. Então, às vezes a comunicação parece que fica um pouco estranha, né? Uns usam um grupo de WhatsApp, outros usam um sistema interno da empresa. Então, são tantos meios de comunicação que é legal você alinhar ao máximo com o teu líder ou com quem você vai trabalhar, quais são as ferramentas de comunicação para diminuir ao máximo o que a gente chama de ruído, né? Que o ruído é aquela situação quando um fala uma coisa e o outro entende outra coisa diferente. Então, alinha bem a comunicação para tentar tornar essa rotina de conversar com quem você precisa mais leve. Outro ponto que também pode ser um pouco desafiador nesse momento é a questão do isolamento. Então, além de nós termos que trabalhar em casa, a gente tem muita gente morando sozinha, vivendo sozinha, dentro de uma casa já aí há mais de um mês. Então, esse isolamento, ele vai mudando um pouco, às vezes, a maneira como a gente socializa com as pessoas, né? A gente se sente um pouco desconfortável com esse lugar único, né, que a gente tá. Então, isso pode acontecer, mas, de novo, olha para a tua saúde mental, conversa com quem você confia, para tentar diminuir essa sensação de isolamento virtualmente. O outro ponto que a gente comentou também foi a vida pessoal. Trabalhar de casa é ter que conciliar morar com pai e mãe, ou com irmão, ou ter aquele barulho da vizinha. A gente tem que administrar tudo isso e ainda dar o nosso melhor no nosso trabalho, né? Então, sim, é extremamente desafiador. Mas quando a gente consegue dialogar com essas pessoas ou se conhecer o suficiente para entender que tá ficando nervoso com alguém, então antes de explodir, alinhar com a pessoa, né? Ó, não vou te responder agora que eu preciso respirar. Conversa para tentar melhorar essa relação, para poder equilibrar melhor essa vida de trabalho com a rotina de casa, vida pessoal. E um outro ponto preste muita atenção na segurança dos seus dados e procura validar com a tua empresa que medidas que você precisa cumprir da sua casa para garantir que os dados da empresa e os seus dados fiquem seguros. Então, esse momento que a gente está vivendo, tá todo mundo na internet, existem alguns aplicativos, por exemplo, para fazer reunião online que não são tão seguros. Então, alinha muito bem com a tua empresa quais são as ferramentas que você precisa utilizar para garantir a sua segurança dos seus dados e dos dados das informações da empresa. Bom, é isso. Vocês ouviram então sobre todos os pontos do home office, desse momento em que a gente está vivendo do trabalho remoto. A gente falou sobre dominar a tecnologia,
sobre ser um eterno aprendiz, se colocar nesse lugar de aprendizado sempre, topar mudar, né? Então ficar aberto às mudanças nos formatos de trabalho e olhar para essa flexibilidade, né? Então, quarto ponto, ser mais flexível. No quinto ponto, que é essa questão de ter que equilibrar, sim, vida pessoal e trabalho, então a gente vai precisar dominar muito bem isso. O sexto ponto, saber vender o seu trabalho. E o sétimo ponto, cuidar da sua saúde mental. Boa sorte para você e até mais.